Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder apresentar esse estudo. Nós vamos tratar da pluralidade dos mundos habitados. E, para tanto, nós vamos seguir esse pequeno roteiro. Nós vamos começar com um contexto histórico, levantando algumas hipóteses, algumas evidências acerca desse tema, extremamente interessante e extremamente controverso também. Depois nós vamos visitar um conjunto das obras espíritas e das obras básicas para podermos fechar com essas hipóteses e com essas evidências que nós levantamos e tirar as nossas conclusões ao final do estudo. Conclusões essas que cada um vai tirar a sua. Eu não tenho aqui uma verdade absoluta nesse tema para trazer. Nem eu e acho que nem ninguém. Mas cada um vai tirar a sua, pelo menos nós vamos ter um pouco mais de elementos e nós vamos estudar esse tema à luz da nossa doutrina, que já nos dá um grande esclarecimento a respeito desses assuntos tão interessantes. Muito bem. A primeira pergunta que nos cerca é essa, Estamos sós? Acho que desde que o ser humano se deu conta do seu tamanho, do tamanho do ambiente em que ele estava inserido, que ele começa a olhar para o céu, começa a ver as estrelas, ele começa a se questionar se estamos sós. Isso não está aqui conosco, nesse século, nem nesse milênio. Eu acho que isso vem desde que o homem começa a tomar consciência de si. Essa pergunta já surge. Algumas evidências vão nos atestar a respeito disso. Se a gente olhar essa imagem foi trazida pelo satélite Hubble. Ela é uma imagem da Ursa Maior. E os objetos brilhantes que nós vemos aqui, quase todos eles são galáxias, que se encontram aí entre 5 e 10 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E elas aqui estão mostradas em cores e formas naturais. Então vejam o conjunto de galáxias que essa pequena foto nos mostra. Aqui nós vemos uma distribuição espacial de 100 mil galáxias. Nós somos um pontinho aqui, no meio dessa distribuição. E todas essas luzes que nós vemos aqui são galáxias, perfazendo aproximadamente 100 mil galáxias. E o que é que nós vemos ali naquela foto? Estimamos que existam 50 bilhões de galáxias em todo o universo. Elas são predominantemente agrupamentos de estrelas. As maiores contêm algumas centenas ou até milhares de bilhões delas. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem cerca de 100 a 150 bilhões de estrelas. Atualmente, o número de planetas extrasolares comprovados está em 228. A maioria deles tem órbitas diferentes do planeta Terra, e faz com que os pesquisadores creiam que o nosso sistema planetário seja uma exceção à regra. Mas é muito difícil chegar a essa conclusão. É óbvio que nós, com a nossa arrogância, chegamos a essa conclusão, que nós podemos ser uma exceção à regra e que pode não haver vida em nenhum outro lugar no planeta. Mas o que nós enxergamos é muito pouco. Foi feito um equipamento para ser lançado no espaço e descobrir se havia vida inteligente. Quando eles testaram o equipamento em volta da Terra, o equipamento não detectou vida inteligente na Terra. Então, quer dizer, nós estamos muito longe ainda de chegar a qualquer conclusão nesse sentido. Então, estamos sós? Será que Deus criou esse universo inteiro, esses bilhões de galáxias, e somente um planetinha azul com água foi abençoado para ter vida? Pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Se nós formos analisar isso à luz desses números que foram apresentados anteriormente, nós vamos ver que é muito provável que haja, às vezes, outros planetas até como o nosso. Probabilidade existe. Mas mesmo que não haja como o nosso, existe a possibilidade também de que hajam outros planetas com outras formas de vida e outras constituições. Isso a gente vai explorar um pouquinho. Falando de algumas evidências. Nós temos evidências de que nós não estamos sós já há muitos anos, há milênios atrás. Vamos explorar algumas delas. Nós temos lá desde pinturas rupestres, moedas antigas, relatos em livros sagrados de várias religiões, todos eles relatam
os mesmos acontecimentos que a gente vê relatados nos dias de hoje. De civilizações, né, de visitas, de comunicações. Lá no passado, onde nós vimos essas pinturas rupestres, essas moedas antigas, quais eram essas civilizações que fizeram isso? Né? Elas tiveram influências externas ou não? Né? Vamos explorar um pouquinho isso. Essa pintura rupestre aqui, ó, ela é de 2000 a.C., ela foi encontrada entre a Rússia e a China. Aí acredita-se que esse ser aqui, ó, seja o desenho de um astronauta em traje espacial, né, carregando aqui um artefato intercomunicador qualquer, né, e um disco aqui em cima. Como se fosse um OVNI, né, e um disco. E aqui nós temos outra figura também com outro artefato. Esse OVNI lança uma nuvem de fumaça aqui, como se ele tivesse com alguma coisa o impulsionando. 2000 a.C. Nós temos essa daqui, ó, que os defensores daquela teoria dos antigos astronautas, eram os deuses astronautas, tem livro, tem documentário, todo mundo já deve ter visto alguma coisa sobre isso. Né? Eles acreditam que essa pintura aqui australiana, de mais de 5.000 anos, representa viajantes extraterrestres. E outra figura aqui, ó, bastante semelhante, do ano de 6.000 a.C., está do outro lado do mundo, na região do Tassili, no deserto do Saara. Então são figuras bastante parecidas. Aqui já está lá em Toro Muerto, no Peru. Esse veio do livro do Von Däniken, do Eric Von Däniken. E acredita-se que é um indivíduo com um traje espacial. E a semelhança dessa figura com outra figura denominada astronauta, talhado aqui lá na pré-história, foi encontrada em Capo di Ponte, na Itália. É bastante interessante a semelhança entre essas duas figuras, separadas pelo tempo e separadas pelo espaço. Também representam um ser com alguma coisa aqui, parecido com um capacete. Isso aqui é tirado do Antigo Egito. Então aqui nós temos imagens bastante nítidas do que seriam naves. Aqui algo muito parecido com um helicóptero, aqui um disco voador, aqui já algo entre um disco voador e um avião. Aqui a gente pode imaginar que também tem um avião. Essa outra, lá da área dos maias, dos incas, ali daquela região, nós temos o que representa ser um indivíduo como que pilotando uma nave. Né? Pilotando uma nave espacial aqui. Se a gente for até o Peru, nós vamos ver as linhas de Nazca. Essas linhas de Nazca são até hoje um enigma arqueológico. Elas estão espalhadas por 900 quilômetros quadrados de área. Foram feitas de 200 a 800, 200 antes de Cristo a 800 depois de Cristo. Essas figuras que nós estamos vendo aqui, elas podem ser vistas a 300 metros de altitude. Agora, elas seriam vistas por quem? Para quem foram feitas essas figuras? Que só são vistas nitidamente a mais de 300 metros de altitude. Quem fez essas figuras? E o mais interessante, como fizeram essas figuras? Se eles não tinham como subir, porque não tinha nenhum instrumento que subisse, como é que eles saberiam a dimensão para se colocar essas figuras todas? Essa é uma imagem, deixa eu ver se não pulou nada, não. Essa é uma imagem dessa região vista do satélite. Então aqui a gente vê algo que parece um campo de pouso aqui. Né? Parecem pistas de pouso, e o interessante, cada uma dessas figuras representa um animal. Então a gente vê lá aqui um pássaro, aqui uma aranha, e todas elas apresentam uma situação comum, que é este espaço aqui. Então aqui no pássaro nós vemos na área do bico, na aranha numa das pernas. É como se fosse uma pista de pouso. Como se esse elemento aqui estivesse balizando algo que viesse de cima e ele fosse pousar nessa parte aqui. Então nós temos o macaco, o desenho do macaco, aqui a parte de novo. Aí nós temos esse desenho que parece um cachorro, um coiote, aqui a pista de novo. Esse é o desenho denominado elastronauta. Ele fica antes das linhas de Nazca. Então é como se ele estivesse saudando, né,
alguém que chegasse. Então isso é numa montanha. Eles desenharam esse astronauta aqui, esse desenho, esse indivíduo aí que parece um astronauta, né? Um astronauta ou um macaco, sei lá o quê. Mas olha o tamanho disso. Outra figura enigmática é esse candelabro, o candelabro de Paracas, que também está antes dessa região. Ele tem 183 metros de altura, tem 3 metros de largura e 1,20 de profundidade. Pode ser visto a 20 quilômetros de distância. E até hoje ninguém descobriu a origem desse desenho. Imagina entalhar isso aqui numa rocha, com instrumentos há milhares de anos atrás. É no mínimo interessante, né? Como fizeram isso. Depois nós temos ainda as linhas de Palpa. 3.000 anos, elas são colossais, também desenhadas em montanha e extremamente complexas. Não se sabe aí também como é que foram desenhadas essas figuras, essas linhas de Palpa. Nessa mesma linha de raciocínio, uma das civilizações mais enigmáticas que nós encontramos são os egípcios. Eles começaram a construir pirâmide e essas construções duraram 1 milênio. Elas foram de 2630 até 1640, antes de Cristo, as duas. Esse legado de pirâmides começa lá nas mastabas. Elas foram até o final da segunda dinastia e, na verdade, elas não passavam de câmaras funerárias profundas e com estrutura baixa. Então, era uma câmara funerária, mas ela tinha uma área aqui embaixo construída, onde eles guardavam os tesouros, onde eles guardavam as múmias, né, aquele pessoal que era enterrado junto com a figura importante que estava dentro da mastaba. Então, tinha toda uma estrutura aqui por baixo. Depois, na segunda dinastia lá já do faraó Djoser, em 2630 até 2611 a.C., eles construíram a pirâmide de degrau. Começaram a fazer as pirâmides de degrau, que nada mais eram do que uma sobreposição de mastabas. Então é uma evolução daquele primeiro monumento. Foram sobrepondo aqui e chegaram em algo parecido com uma pirâmide já. Depois, já na quarta dinastia, já em Snefru, 2575 a 2551 a.C., existe uma redução aqui do meio para cima da construção e ela já se parece mais com uma pirâmide. É como se eles estivessem testando, mas sabendo já onde eles queriam chegar. Eles foram criando elementos e construindo essa forma, que era a forma original que eles buscavam. Depois nós chegamos na Grande Pirâmide. Essa é fenomenal. Foi feita em 2550 a.C., em Gizé. Ela tem 145 metros de altura, pesa 6 milhões de toneladas. Foram usados 2 milhões de blocos para erguer essa pirâmide. E ela foi a maior estrutura já feita pelos seres humanos até o século XIX. Então imagina construir isso no meio do deserto. Talvez não fosse deserto lá naquela época, né? Mas construir uma estrutura dessa, que seria a maior até o século XIX. Deve ter sido fácil fazer, né? Estima-se que levaram 20 anos para fazer. Foram usados 100 mil homens na construção desta pirâmide. Para que isso ocorra, seria necessário que tivesse sido colocada uma pedra a cada 3 minutos para que ocorresse em 20 anos. Mas a pedreira estava perto. Isso tirou lá da pedreira de Assuã, que estava a 800 quilômetros de distância. Coisa básica. Os blocos eram leves para carregar 800 quilômetros. 2,5 toneladas por bloco. Como é que esses caras fizeram isso? Não para por aí. A localização das pirâmides, elas têm as faces alinhadas exatamente para os pontos cardeais e elas estão exatamente no centro da Terra, alinhadas também ao cinturão de Órion. Então, se você vê as 3 pirâmides, você vai ver o cinturão de Órion e elas estão devidamente alinhadas. Como é que esses caras fizeram isso? Muito bem. Mas não para por aí. Outra civilização, até mais antiga que essa, foi descoberta ali no Paquistão, no Vale do Indo, ali onde é o Paquistão e a Índia, ali naquela região conflituosa, e é a região de Mohenjo-Daro. Essa cidade de Mohenjo-Daro, essa região aqui, ela foi construída aproximadamente 4.000 a.C. Ela já apresentava ruas de 10 metros de largura, então eram avenidas. Ela já tinha palácios de 3 andares naquela época. Eles usavam tijolos, como os nossos aqui, de barro cozido.
e eles já tinham água corrente, tubulações e fossas. 4.000 anos antes de Cristo. Ainda nessa região tem algumas coisas interessantes. Existe um local lá chamado Colina dos Mortos. É um local que apresenta muita radioatividade. E ali existe um local onde tem esqueletos ali com traços de carbonização e calcinação, de vítimas de morte repentina. Nesse lugar aqui encontraram animais com comida na boca ainda, que não tinha sido digerida. Então foi uma morte repentina, rápida. Alguma coisa explodiu ali e matou todos os que estavam naquele local naquele momento. Lá tinha gente de todo jeito. Homens, mulheres, crianças, civis, animais, nessa região. E não foram encontradas nenhum tipo de arma e nenhum resto humano trazia feridas produzidas por arma de corte. Então entende-se que não foi uma batalha. Que poderia ter sido uma batalha, você ia ver os corpos ali, né? Ou uma chacina. Mas não tem nenhuma evidência de cortes ali. Aqui nós temos alguns materiais carbonizados ali. Então isso aqui é apresentado mais ou menos da mesma forma como quando existe uma explosão nuclear. O que sobra é mais ou menos isso daqui. E isso foi também aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E aí a gente encontra algumas explicações lá nos livros dos Vedas, né, dos antigos hindus. Num livro chamado Samar, ele traz o que eles chamam de Vimanas. Vimanas são máquinas de aço sem emenda com uma descarga de mercúrio que saía da traseira em forma de uma forte labareda. São máquinas voadoras. Nesses livros, não só no Samar, mas no Mahabharata e vários outros livros antigos hindus, eles demonstram como se construía essas naves. Então eles desenham as naves e eles demonstram esquemas extremamente avançados de como essas naves funcionavam. Num outro livro chamado Vyamanika Sastra, ele fala como que se pilota os Vimanas, precauções de voo, como voar com energia solar. Isso há 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então são coisas extremamente interessantes. Se você vê os desenhos, se você vê os esquemas, se você for na internet olhar isso, tem várias informações a respeito. E você vai ver esquemas interessantes, eles desenhando como funciona. Essa parte aqui falando como é que pilotava a nave, como é que ela fazia. E eles falam que essas naves eram usadas em guerras, em batalhas. Então eles ligam aquela região ali, do Vale dos Mortos, com batalhas que possam ter ocorrido com naves desse tipo. Vindo para o lado de cá, mais próximo de nós temos lá no México, em Teotihuacan, os nomes são difíceis, é um povo asteca do ano 100 depois de Cristo, já é um pouco mais novo. Eles também construíam templos e construíam cidades que eram habitadas por quase 200 mil pessoas. Isso tudo, como eu disse para vocês, é trazido até hoje e a gente vê vários relatos na ufologia contemporânea desses contatos, desses avistamentos, dessas construções, desse tipo de coisa. Então, muito bem. Aí nós paramos para pensar. Algumas considerações. O que eram essas primeiras civilizações? Como elas poderiam ser tão avançadas para construir o que nós demonstramos agora? Seriam elas extraterrestres? Teriam tido visitas e orientações, como acreditam aqueles que trazem a teoria dos astronautas, dos antigos astronautas, como von Däniken, que coloca no livro lá, eram os deuses astronautas? Então eles teriam tido visitas e orientações? Eles tiveram, esses seres, recordações de vidas passadas em outros mundos mais evoluídos e por isso eram evoluídos? Então essas são considerações para a gente pensar. Como eu disse para vocês, a gente não tem as respostas. Cada um formula as suas, não é? Mas é cabível até que tenha ocorrido os três ao mesmo tempo, né? Uma coisa bastante interessante, se nós descartarmos esta primeira, achar que é uma viagem astral, essa daqui também, nós vamos ter esta, né? Recordações de vidas passadas em outros mundos mais evoluídos. Fica forte essa hipótese, se nós descartarmos as outras, porque houve um período em que foram construídas aquelas civilizações com aqueles monumentos maravilhosos, muito acima da ciência e da cultura daquela época, e o mais interessante é que essas populações simplesmente se extinguiram. Qual foi o ponto de ruptura? Se você for olhar aqui nos maias, nos astecas, o pessoal fala, não, mas foram grandes secas
que acabaram com as plantações, com a comida, então o pessoal morreu, foram, por exemplo, alguma invasão, que um povo destruiu o outro. Mas se a gente for aprofundar nisso, um povo não destrói o outro, destrói toda a cultura daquele povo. Um povo vai, ele conquista, domina e aprende e evolui. Então, se isso tivesse acontecido, a nossa civilização hoje seria extremamente mais avançada do que é. Porque aqueles dominadores teriam evoluído mais do que aquele povo que eles dominaram, porque eles iriam aprender. Eles não iam destruir tudo. Ninguém é louco de chegar, ver uma tecnologia que vai ajudá-lo e vai destruir aquela tecnologia. Ninguém faz isso. Você aprende aquela tecnologia e aprimora, junta as duas culturas. Se nós falarmos na questão das catástrofes naturais, que esses povos morreram, e tudo bem, eles morreram, mas vários provavelmente se mudaram de um lugar para o outro. Né? E se mudaram, levaram consigo essas conquistas científicas. Então é por isso que eu acho que qualquer uma dessas três, ou as três juntas, podem ser viáveis. Né? E aquelas evidências que existem lá são fortes. Né? Não dá para a gente cravar nada, mas dá para a gente formar cada um a sua teoria. Uma coisa a gente pode ter certeza, né? Que a evolução é uma verdade inexorável. A criação é infinita e Deus cria desde a eternidade. Então tudo isso é possível. O que é que nos ensinam então os espíritos a respeito dessas coisas? Porque na verdade é agora que a gente entra embasando essas evidências e essa contextuação que nós fizemos na primeira parte. Senão, qualquer videozinho do Discovery Channel resolveria o nosso problema. Né? Vamos embasar agora com relação à doutrina dos espíritos. O que é que nos ensina o livro dos espíritos, primeiramente? Então ele diz o seguinte: todos os globos são habitados e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Essa foi a resposta da questão número 55 do Livro dos Espíritos. Já cortando na raiz, né? Já batendo para nós aqui o orgulho e a vaidade como fatores primordiais para que a gente carregue esse pensamento conosco. Na pluralidade dos mundos é confirmada pela revelação dos Espíritos e nós vimos lá, ainda mais hoje, sabemos que podemos entrar em relação com eles e deles obter notícias sobre o seu estado, falando de seres de outros planos, de outros planetas. A respeito da migração de espíritos, eles nos dizem, ela é constante e ela ocorre de acordo com as necessidades individuais, coletivas e com a programação dos benfeitores. Então os espíritos migram entre os mundos seguindo essas necessidades, as individuais. Se eu não estou preparado para continuar nesse mundo que está evoluindo, eu sou endereçado a um outro mundo menos evoluído. Se necessitam de ajuda num mundo menos evoluído, pode-se ir fazendo essa migração para ajudar a coletividade. E sempre com a programação dos benfeitores. E ainda esclarecem como isso acontece. Quando o mundo é diferente, o perispírito se despe dos elementos constitutivos do local de onde saiu e assimila-os do novo lugar. Ou seja, refaz a sua organização. Então, se nós estamos num mundo mais evoluído, já com energias mais sutis, e nós não estamos preparados para continuar naquele mundo, uma vez que ele progrediu e nós nos estacionamos, fomos endereçados a um outro mundo através dessa migração de espíritos. O que é que nós fazemos? Nos despimos desses elementos constitutivos desse mundo que nós estamos mais evoluído e capturamos, assimilamos-os do novo lugar que nós chegamos. Então eles nos dizem que sim, que existe a migração, que ela ocorre, por que ela ocorre e como ela ocorre. Então está tudo ali, detalhado. Joana de Anges, lá no Limiar do Infinito, ela coloca uma observação interessante. Na hipótese de somente 1% dos planetas terem as mesmas condições e idades correspondentes à Terra, teríamos 2 bilhões de planetas em condições que caracterizam o nosso berço de origem. Dando-se a possibilidade remotíssima de que apenas 1% deles tivesse condições de vida semelhante à nossa,
defrontaríamos aproximadamente com cerca de 20 milhões de planetas iguais ao nosso com vida inteligente. Joana de Ângeles, Limiar do Infinito. No livro Os Exilados de Capela, nós encontramos mais detalhes, e detalhes muito interessantes que vão casar com tudo aquilo que nós falamos anteriormente. O que foi Capela? Capela é uma grande estrela da constelação de Cocheiro, recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta. Então, este é Capela. O que aconteceu lá? Jesus e as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos fizeram o quê? Fizeram com que entidades sofredoras e pertinazes no crime de Capela fossem transferidas para a Terra. Transferidas para quê? Para que elas pudessem individualmente se aprimorar nas conquistas do coração e para que elas pudessem auxiliar no progresso do ambiente. Então, o que nós comentamos há pouco, aqueles espíritos que estavam em Capela, Capela passando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, aqueles espíritos que ainda não estavam preparados porque eram pertinazes no crime, precisavam de outro local para continuar a sua evolução, uma vez que ela é inexorável. E o que fizeram? Foram transferidos para a Terra, que era ainda um planeta ainda habitado por seres primários em sua evolução. Eles precisavam de espíritos mais evoluídos para ajudar no seu progresso. E é ao passo que esse trabalho aqui fortaleceria esses espíritos nas conquistas do coração. Então assim foi feito. E eles vieram em 4 grandes grupos de espíritos, segundo o livro Os Exilados de Capela. E eles fixaram-se nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguística que os associavam na constelação de Cocheiro. Esses 4 são a civilização do Egito, as castas da Índia, o povo de Israel e o grupo dos Árias. Então esses 4 grandes grupos aqui são os mais destacados no livro Exilados de Capela. Algumas características de cada um desses grupos. Começando lá com a civilização do Egito, eles se destacavam na prática do bem e do culto da verdade. Lembrança mais viva das experiências da sua pátria distante. Culto da morte altamente desenvolvido. Ciência que a evolução da época não comportava. Nós já vimos ali por aquelas imagens que eles estavam muito à frente do seu tempo, né? Já visto as pirâmides aqui. Pluralidade das existências e dos mundos eram problemas conhecidos e solucionados para o povo do Egito. Isso consegue explicar, em grande parte, o porquê que aquelas civilizações conseguiram construir coisas tão elevadas. E também consegue nos levar a imaginar o porquê que acabou. Porque quando esse grupo de espíritos conseguiu concluir a sua evolução, eles retornaram para mundos, talvez para Capela ou para algum outro mundo mais evoluído, deixando aqui nós, terráqueos, espíritos ainda no estágio anterior de evolução, para seguirmos o nosso caminho. E aí houve uma ruptura. Na Índia, eles são ainda anteriores à civilização egípcia. Deles descendem os povos arianos, que florescerão depois na Europa. As primeiras vozes de filosofia e da religião do planeta surgem na Índia. Era um ambiente de grandeza espiritual com mensagens de amor e de esperança. Era um grupo de espíritos um pouco mais abnegado, um pouco mais consciente daquilo que viria, ou mais conformado, talvez, né, com a missão ou com a punição, entenda-se como quiser, né? Punição não, né? Porque, na verdade foram eles que construíram isso, mas eram talvez o povo mais conformado com essa situação. Os árias depois, eles levaram muito séculos para regularizar suas migrações sucessivas. Eles representariam mais tarde os troncos da família indo-europeia. Eles tinham uma revolta íntima muito grande, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Era um povo mais endurecido. Eles não aceitaram com muita naturalidade o fato de ter que ser transferidos para a terra. E, embora revoltados e endurecidos, eles se confraternizavam com os selvagens. E, por fim, o povo de Israel. Nos conta lá o Exilados de Capela, que essa foi a raça mais forte e homogênea que veio, e que eles mantêm inalterados os seus caracteres até hoje. Eles trazem consigo a fraternidade, a solidariedade, a fé soberana e imorredora.
A revelação de um Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. É um povo orgulhoso, altivo e exclusivista. Trazem até hoje. Evitam, né, se misturar e tudo mais. Então esse é o povo de Israel. Lá em João agora, indo para o Evangelho, nós temos a célebre frase atribuída a Jesus, por João, que é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar, e depois de ir, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus já nos alerta, né, das muitas moradas na casa do Pai. Emmanuel, lá na Religião dos Espíritos, nos diz o seguinte: no espaço incomensurável há mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, cada um cumprindo uma finalidade para os espíritos. E nos traz as categorias dos mundos. A doutrina espírita nos traz uma categoria dos mundos, baseada desde os mundos primitivos até os mais evoluídos, aonde os primitivos são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Os mundos de expiação e prova, onde os espíritos encarnam para progredir na sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizado evolutivo, onde o mal ainda predomina. Depois nós temos os mundos de regeneração, e nesses mundos ainda existe o mal, mas ele não predomina mais. Os espíritos estão sujeitos às provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Nós estamos aqui, entre um e outro, deixando o mundo de expiação e provas e seguindo para o mundo de regeneração. E é por isso que a gente tem que nos preocupar muito com o nosso processo evolutivo, cada vez mais, para que não aconteça conosco o que aconteceu com aqueles espíritos que foram exilados de Capela para a Terra. Um dia o Antônio Carlos me falou que o planetão já está pronto lá, já está nos esperando. Entendeu? Então coloquemos as nossas barbas de molho, porque o tempo passa, nós estamos exatamente nesse momento aqui, e em algum momento desta mudança, aqueles que ainda estiverem insistindo no mal, insistindo em não evoluir, podem ser convidados gentilmente, democraticamente, a se mudar para outro planeta. E conviver com aqueles irmãos que ainda estão numa fase primitiva, de transição deste do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, e nós teríamos algo que pareceria um retrocesso. Não é um retrocesso, porque nós não retrocedemos em nossa evolução, mas é um retrocesso no modo de viver, é um retrocesso no ambiente em que vivemos. Imaginem vocês colocados no mundo primitivo, lá junto com os egípcios, sem banheiro, sem internet, sem WhatsApp, sem carro. Imagine isso. Vai ser dolorido. Vai ser dolorido. E provavelmente não vamos em missão. Porque aí fala, não, eu vou, mas eu vou em missão, eu sou bom pra caramba, eu vou para ajudar, tal, não sei o quê. Normalmente não. Nós vamos lá para ajudar a carregar pedra. Depois, já um pouco mais distante da nossa realidade, nós temos os mundos ditosos ou felizes, e esses, o bem já sobrepuja o mal e a felicidade já predomina. Depois nós chegaremos aos mundos celestes ou divinos. Sim, todos chegaremos. Quanto tempo? Não interessa. Uns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde, mas todos chegaremos. E nesses mundos celestes, eles são a habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então essas são as categorias dos mundos. Nós estamos aí do meio para trás do caminho. Já caminhamos um pouco, já temos muita luz na nossa caminhada, então essa luz é que a gente tem que aproveitar. Não é fácil, porque por estarmos ainda no começo da caminhada, estamos ainda ligados à nossa raiz animal, à nossa raiz material ainda, mas nós já temos muitos argumentos, muitas provas, muita luz
né? Muita assessoria, então a gente tem que querer seguir em frente. Lá no livro Progressão dos Mundos e Evolução dos Espíritos, nós temos aí mais algumas informações interessantes. Diz o seguinte: o tipo de mundo em que o espírito se encontra relaciona-se com o seu grau de adiantamento moral e espiritual. Ficou claro isso? À medida que evoluímos, passamos de mundos menos evoluídos para os de maior evolução moral e intelectual, consequentemente mundos mais espiritualizados. Então, à medida que vamos caminhando, vamos perdendo os caracteres da matéria e ganhando mais caracteres espirituais. E aí, nós encontramos uma mensagem de Santo Agostinho, muito interessante, que nos diz o seguinte: quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. A evolução é constante. Nós somos condenados a evoluir. Eu já falei isso mais de 1 milhão de vezes. Eu acho que eu falo isso muitas vezes para me convencer disso. E assim os mundos. E os mundos vão evoluindo. Nós ainda temos o livre-arbítrio e podemos resolver não evoluir. Eu posso chegar agora e falar: não, eu não quero evoluir nessa encarnação. Não tem força no mundo que vai mudar o meu livre-arbítrio. Depende de nós. Mas o mundo, ele vai continuar evoluindo. O nosso planeta vai continuar evoluindo. Os outros homens que já enxergaram além vão continuar evoluindo. Os animais, os vegetais, a habitação vai continuar evoluindo. E se ficarmos estacionados, uma hora não serviremos para esse mundo. Simples assim. Quais as consequências dessa história toda? A lei da evolução é intimamente relacionada à lei de causa e efeito e à lei da reencarnação, sendo essencial o entendimento das 3 leis para a compreensão do todo. O que falamos agora? A lei da evolução, ela não é discutida. A lei de causa e efeito nos é dada através do nosso livre-arbítrio. O que eu faço, eu vou ter que me sujeitar aos efeitos. E a lei da reencarnação regula tudo. Vamos reencarnando, 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 até o dia que não servimos mais para cá, vamos reencarnar em outro lugar. Está tudo certo, tudo tranquilo. Então, é mais ou menos essa representação em figuras, né? Então você vê os mundos menos evoluídos aqui, mais densos, passando aqui menos evoluídos, né? Passando para mundos mais evoluídos, né? Sendo aqui os estágios evolutivos do espírito e o estágio evolutivo dos mundos, dos mais densos para os mais sutis, e a mesma coisa dos espíritos, né? Também dos mais densos para os mais sutis. E quem é que controla isso tudo é a reencarnação aqui, que vai nos dando experiência após experiência, tentativa após tentativa, chance após chance, para que a gente faça esse processo. Novamente, uns mais rápidos, outros mais lentos. Lá em Urânia, finalizando aqui o nosso estudo, nós temos uma frase de Flammarion, também muito interessante, que ela nos diz o seguinte: o progresso elevou lentamente as almas. A natureza está em incessante progresso. O universo é perpétuo futuro. A ascensão é a lei suprema. A Terra é o satélite de uma estrela, presentemente e também no futuro. Somos cidadãos do céu, saibamo-lo ou ignoremo-lo. Em realidade, vivemos nas estrelas. Então é isso, senhores. Esse é o estudo de hoje. Espero que vocês possam refletir e que nós possamos dar sequência na nossa caminhada evolutiva a passos firmes. Não precisamos correr, mas precisamos seguir em passos firmes. Obrigado.